Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Este é o quadro Personalidade da Semana. Recebendo hoje como convidado o pioneiro rondonense Ilo Darcy Vaires. 73 anos quase nas costas, carregando a história de Marechal Rondon. É o único rondonense, não o de mais idade, mas de mais tempo em Marechal Rondon. Ilo, muito obrigado por aceitar o convite para essa entrevista para o quadro Personalidade da Semana. Aos ouvintes da magnífica Difusora, meu cordial bom dia. Espero ser coerente, né, com tudo o que virá pela frente. O que você me perguntar, espero poder responder na altura, porque às vezes tem coisas que a gente não se lembra mais, né? Que a idade vai tomando conta, né? E coisa da infância era uma coisa e hoje já na idade muda um pouco, né? Mas estamos aí, seu Harto, mais uma vez agradecendo esse convite, né? E vamos lá. Ilo, você chegou com que idade em Marechal Rondon? Eu tinha exatamente 1 ano e 6 meses. Menino que quase andava ainda de fralda. Eu acho que na época não existia fralda. Não existia. Mas se fosse, com certeza teria, né? Mas era um menino de calça curta e de suspensório, né? Suspensório, isso mesmo. Tá, Ilo, eu quero traçar contigo a trajetória da saída da tua mãe, porque teu pai já estava aqui. Saíram de mudança em Arabutã, Santa Catarina, tua mãe, a dona Alice, em memória. Você, a tua mãe estava grávida do teu falecido irmão Glaucio e da Cláudia, que mora lá em Camboriú. Vocês saíram, agora eu não recordo, mas foi no mês de junho que vocês chegaram em Marechal Rondon. Acho que foi no dia 13 de junho ou 26 de junho? Não, foi em abril. Em abril? Dia 20 de abril a gente chegou. De 1950. 1950, isso. Tá. A tua mãe foi a primeira mulher que pisou em Marechal Rondon no período da colonização da Maripá, né? Justamente, e a mãe sempre falava, né? Ela ficou 8 meses, exatamente 8 meses, até que veio a segunda mulher, né? Porque primeiro o pessoal vinha para ajeitar a casinha, daí voltava e trazia a sua esposa. E a mãe ficou nesse período 8 meses sem ver outra mulher. É uma maratona, né? Tá. Vocês ainda vieram a estrada São Cristóvão, Margarida, quilômetro 10, Iguiporã, Curvado, Marechal Rondon. Não me lembro perfeitamente agora, também o pai nunca falava, mas por Curvado eu não tenho certeza. Eu sei que Margarida, né, de Toledo, vinha Margarida, daí de Margarida, Vila Margarida para Marechal, né? Só que eu não posso afirmar se era por Curvado. Eu acredito que era mais ali pela linha Concórdia, ali por baixo. Ali já estava aberto ali também, sim, né? Quando vocês chegaram, sim. Né? É que ali tem uma discussão. Muitos dizem, não, a estrada para Margarida não estava aberta ainda. Todo mundo veio por Iguiporã e quilômetro 10. Claro, você, Ilo, não tem como lembrar. Você tem 1 ano e meio. E teus pais, a dona Alice, o seu Beno, tinha outros afazeres, cuidar, porque na época era tudo novo aqui. Ilo, eu vou polemizar um assunto contigo. Nós temos, a história nos fala de 3 ou 4 homens que começaram Marechal Rondon, que seriam os pioneiros, os primeiros colonizadores. No entanto, falando certo dia, eu fiz uma entrevista com a tua tia, Anair Clark, casada com teu tio Lauro Matias Vaires. E lembrando a todos que a dona Anair Clark foi a primeira empregada doméstica de Marechal Rondon, que trabalhou com a casal Alfredo e Paulina Nito. Com a Nídia. Tá. O que teu pai transmitiu em relação? Ele esteve junto com os 3 pioneiros, ou quem mais esteve? O Lauro também esteve, como a dona Anair me falou. O que teu pai transmitiu a respeito disso? Na realidade, quem chegou primeiro mesmo foi o Roggenbach, Oswaldo Heinrich e o da serraria lá, ele tinha o Roggenbach, né? Sim, o Roggenbach, o Heinrich e também o Richter. O Erich Richter, isso. E aí depois o pai veio, né? O pai, ele voltou, ele ajeitou as coisas aqui, voltou e foi buscar a mãe, né? Seria o quarto daí, né? Mas ele estava junto com os 3 primeiros, quando foi derrubada as primeiras árvores? Sim. Teu tio também, o Lauro? O tio Lauro também. Então, na verdade, eram 5? 5, mas ainda contesta a história. Sim. São 6.
Sim. 6, e a história só conta 5 e 4, né? Porque, ó, se contar bem, os 4, o Richard, Rockenbach. o Rockenbach, Oswaldo Heinrich e o... Os dois irmãos, vai? Mas aí tem mais um que eles nunca falam e se esquecem. O Ilo Weirich também veio na época. Era homem, mas era menino. O Rosa Scheider, viu? Então, tá bom. Ilo, o que te marcou desde o começo na história de Marechal Rondon? O que hoje está mais forte ainda na tua recordação sobre aquele começo de Marechal Rondon? Claro que você deve só lembrar de coisas de 7 anos em diante, se é que lembra. O que ainda te marca mais forte daquela época? Tem tantas coisas, né, que a gente vai mencionar algumas coisas. Por exemplo, a liberdade que a gente tinha aquela vez, né? Hoje não vou dizer que a gente não tem liberdade, mas é tudo mais restrito, né? Na época tudo era assim mais difícil, mas reduzindo era bem mais fácil que hoje, né? Mesmo então, que tinha que caminhar no meio da cachumba? Mesmo que tinha de caminhar, você não sentia dor, você não sentia gripe, você não sentia saudade de ninguém, nada. Hoje qualquer coisinha tem dor aqui, saudade ali, é muito, muito complicado a vida hoje. E antigamente você tinha uma liberdade, você caminhava, era tudo assim, tudo era diferente. O início era totalmente diferente. A vida vai modernizando e as coisas vêm acompanhando, vêm rolando junto e o sistema muda também, né? Porque nada na lei da evolução acontece, né? Tudo evolui, vai para frente, não para no tempo, né? Isso, né? Ilo, você tem uma trajetória, e depois nós vamos entrar nesse detalhe ainda. Quem foi o primeiro mecânico em Marechal Cândido Rondon, que é a tua área, que você atua desde a tua adolescência quase na área da mecânica? O primeiro mecânico, o primeiro proprietário da oficina foi o saudoso Léo Borkman, né? E junto com ele também o saudoso Ivo Trentini. O Ivo Trentini. Ivo Trentini, né? Filho do seu... Trentini, o cartorário. Que foi o cartorário aqui de Marechal Rondon e correspondente na época também do jornal, extinto Jornal Oeste de Toledo. Você não deve ter lembrado desse jornal porque você era muito menino ainda, foi aí na década de 54, 56, né? Onde que o Ilo aprendeu a trabalhar com mecânica? Foi ali, nós morávamos ali no João VI, para baixo da Honda, na esquina, e a oficina a oficina do seu Léo era no lado de baixo. E eu, menino com 8 anos, né, ia lá na frente a juntar parafuso para tirar de budoque, né? Certo. Aí o falecido Léo falou, vem trabalhar aqui, porque ele tinha um jeito assim, né? E eu saí correndo, eu fiquei com medo, né? Certo. Fui em casa, falei para a mãe, o Léo quer que eu vou trabalhar na oficina. E a mãe logo, naquela época, não, isso é perigoso, filho, não pode. Digo, não é, mãe, isso não é perigoso. Certo. Tirei minha funda e voltei lá. Tio Léo, quero trabalhar aqui. E isso era num domingo, nunca vou esquecer. Então começa aqui. Já deita aqui, e aí comecei a trajetória com 9 anos. Hoje, e nasceu uma paixão pela mecânica. Até hoje, enquanto puder trabalhar. Gosta da área, né? Na sequência, veio quem como a segunda oficina mecânica, se caso lembrar? Bom, aí tinha também do Bubans, o Arno Helgebaum, né? Esses daí também já eram proprietários. Depois aí foi evoluindo, né? E daí o Léo vendeu pro Seefeld, Eugênio Seefeld, daí já aumentou mais, daí já tinha mais mecânicos, né? A primeira, vamos dizer, a primeira loja de autopeças em Rondon, quem? Era do seu Léo Borkman também. Tinha junto com a mecânica. Depois daí ele vendeu, aí virou essa automecânica que tem hoje, com outros proprietários, né? Mas o nome ficou, né? Começou com o Teodoro Cunhetzinha e depois passou para os Gentilini, né? Isso. Ilo, as diversões das crianças da tua época? Que tinha pouca criança, né? Por exemplo, não tinha assim... Logo no início, vamos dizer, os primeiros 2, 3 anos, a gente não tinha muita companhia, né? Não tinha, daí era ficar junto com os pais, né? E ir sozinho, mas assim, vamos dizer, um amigo que veio logo, isso demorou um pouco. Demorou um pouco para
Muito jogo de bolita ou caça de passarinho? Passarinho era mais. Né? Era passarinho. A bolita, depois que entrou, o primeiro comércio que entrou em Marechal Rondon, que começou a vender bolita, foi do seu Johannes. Ele que trouxe, aí que a gente começou a jogar bolita, né? Foi aprendendo, já na escola depois, né? Mas a bolita foi a segunda parte. A primeira mesmo foi ficar meio sozinho, brincar em casa, bulldog, né? E assim foi. Foi passando. Ilo, toda criança gosta de sorvete. E, sinceramente, o Ilo também deve ter apreciado muito. Quem estabeleceu a primeira sorveteria em Marechal Rondon? A primeira foi ali do seu Schroeder. Schroeder não, do Weber, né? Do seu Schroeder, né? Que é o genro do Rilindo Weber. Do Rilindo, isso. Ela então, foi a primeira sorveteria. Ao lado do hoje posto Panorama da Mirta, né? Tá, foi conhecido. E o segundo, então, foi? Do Hotel Avenida, do seu José Feiden. Tá, me conta um pouquinho da história, o dia que você queria ver se estava sorvete ou não tinha sorvete, o seu Feiden ali ergueu no colo. Hoje... Eu considero hoje a segunda profissão que eu tenho, né, mecânico, mas eu já tinha, tempo de piau, eu já tinha uma profissão. Na época as casas eram elevadas, né, com cepo embaixo, né. Tinha um pouco de porão. E os cachorrinhos levavam os calçados debaixo do porão. E o meu ofício era ir rastejar por baixo das casas e coletar os calçados que os cachorros levavam. E o meu pagamento sempre era em picolé e sorvete, né. Aí um dia eu estava ali no seu José Fein, e daí eu digo, agora quero o meu pagamento, né? Aí o seu José falou, Ilo, não tem sorvete? Eu falei, mas alemão, né? Sim. Isso kein sorvete. Não, ich will um picolé. Mas não tem, né? Aí eu fiquei teimando com ele, ele pegou no colo, me ergueu assim por cima da sorveteria e mostrou que realmente não tinha sorvete na sorveteria, né? E não sei de onde como é que surgiu isso, eu falei, tu bist ein Arschloch. Mas justamente, isso é verídico, isso verídico. É verdade. É. Mas depois, no outro dia, ele me pagou sorvete. Um fato que aconteceu pitoresco e inesquecível. Inesquecível. E todos isso daí foi indo, todos pioneiros que... Isso então ficou assim ficou na história de Marechal Rondon, né? Os pioneiros, os antigos, todo mundo sabe disso aí, né? Que realmente é verídico. Ficou no humor dos pioneiros rondonenses o fato do Ila ter se... Não vamos dizer uma discussão, vamos dizer, não era uma discussão, mas no bom sentido. No bom sentido, No bom sentido, Ilo, né? Ilo, quando que você partiu para instalar a tua própria mecânica? Foi em 1967. 67. 1967, daí a oficina do Sift, ele fechou, né? Aí eu me lembro que a gente foi trabalhar com o seu Alindo e o seu Eldor na empresa de ônibus. Na empresa de ônibus Rio Paraná. Rio Paraná. Ali eu, falecido Geraldo Lang, que nós trabalhava ali, então nós fomos mecânico da Rio Paraná nos ônibus. Aí logo em seguida eles venderam para Princesa dos Campos, né? E aí eu fui para Cascavel, que eles fecharam a garagem aqui, fiquei 6 meses lá. Aí eu cheguei em casa, falei pro pai, pra mãe, digo, vou abrir minha oficina por conta. Eu sei tudo e vou trabalhar por conta. Aí o pai me cedeu um terreno ali onde nós morava e comecei por conta. Daí, logo em seguida, no outro ano, eu completei 18 anos, eu queria servir a pátria como na realidade eu fui, né? Digo, quero servir a pátria, quero ir pro exército e vou fechar a oficina e vou pro exército. E foi o que eu fiz. No dia da inspeção, eu falei, sou mecânico, sou motorista, tenho carteira, jogo bola e não tenho defeito. E quero servir a pátria. Me lembro até hoje, Arthur, o capitão Mé falou, esse que nós queremos. E aí eu deixei 1 ano a oficina fechada, fui servir a pátria. Aí eu voltei, abri minhas portinhas de novo e aí fui dando sequência, né? Aí entra muita história no meio, a gente foi progredindo, foi indo, né? E hoje a gente está nativa ainda, né? Nativa. Você serviu em que unidade do Exército? No 1º Batalhão de Fronteira, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, Hoje a gente está como reservista, a gente vai
cada semana vai para Guaíra também, né? Nós temos o nosso pelotão dos reservistas lá, o pelotão Aroeira, né? Então a gente não esqueceu a farda ainda. Nós usamos a farda brasileira do Exército ainda, né? E como reservista, né? E então, por que Aroeira, Ilo? É o nome que foi dado pro pelotão, né? Tem o pelotão Aroeira, né? E Aroeira é um nome significativo, né? Porque ela relaciona uma madeira forte que tem, vigorosa, que você tem, né? Ilo, o que você recorda do começo de Marechal Rondon, que para ti também é inesquecível? Duas coisas que nunca vou esquecer. Aí quando precisava patrulhar, nivelar, tinha poucas ruas na Marechal Avenida, Rio Grande do Sul, ali a Dom João VI, por ali, né? Aí vinha a patrola da Maripá fazer esse trabalho, patrolar, vamos dizer, né? E eu corria atrás da patrola. E o patrulheiro sempre observando. E aí ele parava a patrola, me xingava e eu ia pro lado. Aí ele seguia o trabalho dele e eu correndo atrás. Sempre correndo atrás da patrola. Aí ele parou a patrola e me pegou no colo e me colocou dentro da patrola. E me deixou dirigir. Não manobrar, porque não sabia, né? Para evitar algum acidente. Isso foi uma satisfação para mim que não esqueço até hoje. E o segundo episódio, o primeiro dia de aula no primário, daí meu tio Bruno me levou na aula. E eu não quis ir. Mas eu não quero aula, eu quero ir na patrola. Queria, né? Aí ele pegou, eu sei que tinha ali a casca de palmito, mas ele me deu uma surra. Daí eu fui na aula. Meu tio? Aí eu fui na aula. São duas coisas que me marcaram, né? Essas, na infância, assim, né? Além de outras, mas essa foi a mais que eu guardo até hoje. O né? Ilo não esquece, né? Ilo, você pegou a escola da Rua Mendes Sá ou ainda pegou a 12 de outubro? Ou qual foi a tua primeira escola? Como é que é essa rua ali perto da Igreja Católica? Ali na... Certo, a Rua Mendes Sá. É a Mendes Sá, isso, lá a escola... era grupo escolar, grupo né? escolar Rondon, uma coisa assim. General Rondon ainda, né? Porque você deve bons tempos aqui lá, meu Deus do céu. Olha, realmente o que a gente aprendeu ali nunca esquece. Quem foram teus professores? O diretor era o Valdomiro Lissen, né? O Zvino Weirich, o Hintz, aí como é que de sobrenome é a Gens, também é pioneiro de Rondon. O nome dela não sei, a professora, mas e ali, por exemplo, o professor ele lecionava o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, era tudo meio numa junto. Sala só? Numa sala só. Multisseriada. E o mais bonito e mais, olha, a gente não via o dia de chegar ao sábado para lavar a escola. Os alunos é que lavavam? Aí aprender a cantar o hino nacional, o hino à bandeira e o hino da independência. Aí depois aprender a marchar, aí podia jogar uma bola. Mas era coisa assim, você cantava assim, sabe, com entusiasmo, empolgado mesmo, né? Que aí você tinha vontade de ir na aula, né? Certo. Que realmente o professor te ensinava, né? Depois da primeira semana o Ilo já... eu não queria faltar mais. Não queria né? faltar mais. Não. Ilo, hoje da velha escola daquilo lá, você tem ainda um pedaço na Rua Mendes Sá. Não sei se você recorda ali, do lado ficou um pedaço. O que o Ilo, na sua visão, vamos dizer, no aspecto história de Marechal Rondon, o que deveria ser feito com aquela escola, daquele pedaço que fica remanescente lá? É um monumento da história, do ensino de Marechal Rondon. Devia ver ali com o proprietário, né? Não sei quem que é o proprietário daquilo lá. E a prefeitura, não querendo também jogar tudo em cima da prefeitura, Sim. né? Mas devia fazer de repente uma ajeitadinha, um monumento ali, como a primeira escola de Marechal. O primeiro grupo escolar, vamos dizer, porque a primeira escola foi lá embaixo. Lá embaixo, mas lá embaixo, Mas o primeiro grupo escolar devia conservar aquilo ali, conservar, né? Ou transferir para um outro local. Também, né? Ou às vezes um órgão público, alguém devia entrar em contato com o proprietário, né? E
alguma coisa devia ser feita, né? Porque aquilo lá é uma história, né? Aquilo lá é uma peça histórica, é. né? Um monumento da história de Marechal Rondon. E os teus pais, teu pai chegou a Marechal Rondon, tua mãe, tá? Qual foi a primeira atividade do teu pai aqui em Marechal Rondon? Ele começou a fazer roça, né? Foi agricultor? Sim, ele começou a fazer roça e aí plantou café, que o início aqui era para ser sempre café, mas daí os planos não deu certo, porque a geada... A ilusão que a Maripá transmitiu, espalhou isso para o Rio Grande do Sul, que dava, porque o norte do Paraná dava muito café, né? Aí depois o pai então fez essa atividade lá, o hotel, né? Vocês tiveram o Hotel Brasil. Vocês que, o seu Beni e a dona Alice que construíram. Sim. E ali então o pai ficou no hotel e daí ele também ajudava na colonização com o seu Willy Bart, né? Certo. Ele acolhia o pessoal que vinha para cá. Inclusive a primeira casa, né, foi o pai que fez, e assim como vinha famílias e gente, ele aumentava um quarto e uma porta e... tem a casa que aparece, tem 6 portas, assim, onde tinha 6 famílias se hospedando, né? Então o pai também fazia esse trabalho, né? Era solidário com o pessoal que vinha, solidariedade. Nossa Senhora, isso quando vinha alguém aí, até a gente que era piazinha ainda, era uma alegria imensa, né? Quando vinha gente, né? E para a própria mãe também, que ficou 8 meses sozinha e sem, né? E a atividade da mãe, ela tinha uma atividade muito boa, ela fazia pão pro pessoal da Maripá. Olha, um dado interessante. Os reboques da Maripá, que puxava as toras, a madeira, né? E a mãe fazia pão. E vendia o pãozinho. E diz que ganhava um bom troco. E um pãozinho caprichado, porque senão não ia conseguir vender, né? E de onde que traziam a farinha? Vinha de Toledo? De Toledo, o seu Willy Bart, quando ele vinha para cá, ele tinha uma caminhonete F1, daí ele trazia para nós sempre. E daí, às vezes, não dava certo. Isso hoje eu falo e muita gente não acredita. O pai e a mãe, eles iam a pé até Toledo buscar mantimento. E em português eu não me recordo o nome, mas em alemão é o Zweisack. Sim, aquela bolsa, eu também agora não vou recordar mais, é aquele que... levava leite, às vezes, leite na frente e atrás. Era né? de feito uma sacola, vamos dizer, que a pessoa carregava em cima do ombro, não recordo também, não me vem o que era bem comum na época, né? Sim, a mãe daí me botava atrás, eles amarravam na frente e ia a pé até Toledo. Aí, quando dava certo, às vezes, na volta, eles pegavam a carona com os reboques da Maripá. Via Margarida, né? Porque eles iam para o Porto Britânia. E de Margarida para cá vinha a pé de novo. Com mantimento, o pai com mantimento, a mãe e eu, né? E isso dava quantos quilômetros na época? Aí ia por Vila Nova, né? Vila Nova. Quatro Pontes, Sarandi, Cavalo Morto ali, né? E, vamos dizer assim, uns 45 quilômetros. Daí para cima. Daí para cima, né? Porque principalmente na época de chuva era intransitável, né? Não tinha, aí tinha de ir a pé, né? Certo. E quando faltava o sal e o açúcar, o pai e a mãe iam a pé. É muita coragem. E daí, às vezes, então, essas rodinhas, assim, esses comentários, nós tínhamos reservado lá em casa, aos domingos, né? Fazia o churrasquinho, daí, meus irmãos, aí nós pegava o pai e a mãe, agora vamos conversar, né? Aí a gente pedia, pai, mas não tinha bicho, não. Tinha bicho, mas eles não faziam mal. O pai disse que nunca levou uma espingarda. Aí ele falou, olha, os bichos vieram depois. Mas como depois, pai? Não, é o homem. O homem era o bicho para ele, né? Os animais, não. Os animais, se não mexia com eles, não faziam nada. Eu tenho, assim, conversado com muitos pioneiros, muitos falam, eu vim para o Paraná, não trouxe espingarda, não tinha arma, não me interessava a caça. Nunca. Teu pai também, então, não tinha. Não, só o tio Lauro, sim, né? O tio Lauro já era mais caçador, né? E pescador, né? Ele e o teu falecido tio Atílio aí eram bons pescadores no Rio Paraná. E o Willow não chegou a pescar? Não, eu ficava mais no rancho, né? Eu era mais o rancheiro, digo, me traz o peixe que o resto do jeito, né? Você foi muito companheiro do Harry Strensky, do Osmar, do Aurizar. Isso. Nós tinha a Boca Maldita aqui em cima, daí todo ano nós ia para o Pantanal, né? Mas eu
Para dizer que eu ia assim na barranca do Paranazão ou pescar, não. Eu tenho uma foto de vocês, e quem que me passou isso foi o falecido Auri, em que o rancho de vocês à beira do Rio Paraná estava tomado pela enchente e vocês estavam tranquilamente alojados dentro desse alojamento, desse rancho cheio de água. Cheio de água. Inclusive nós pegamos uns cabos de aço e corda e amarramos no cepo da construção para a água não levar embora. E foi nossa sorte, senão tinha levado tudo embora. E a turma não se preocupou em nenhum momento de que a água podia levar... Mas foi tão rápido, né? Porque o que a gente pensava, vai vir até aqui e vai parar. Certo. Aí subiu mais um pouco. Vai vir até aqui e vai parar. E do dia para a noite, no outro dia de manhã, estava tomado, né? Pois é, a água não ficou longe do foro, do telhado, né? Tá. Foi sorte nossa que a gente amarrou, senão tinha ido embora. Tinha ido embora, né? Paraná era, naquela época, era de muito peixe. Tinha muito peixe. Muito. Mas, olha, aí tinha. Os pescadores, o falecido Léo, o Leduc, esses eram os pescadores que viviam no Paraná pescando sempre, né? Que tinha peixe. Tinha peixe mesmo. E tinha muito aquele... Hoje não se fala mais. Hoje só se fala em pintado e tucunaré, corvina. Mas na época era o manguruju. Esse era o peixe nobre, um peixe de couro, né? Um peixe que dava 150 quilos, né? Então... Mas o pessoal ia pescar muito. E dava peixe. Meu Deus do céu, como a gente via, né? O que o Ilo lembra de Porto Mendes, da fazenda Alica ali, chegou a visitar alguma vez lá? O que o Ilo recorda? Tenho umas recordações boas de lá. A gente ia fazer muito piquenique, na época era piquenique com o caminhão da Brahma, um internacional, um L180, e o motorista era o seu NAC, como é que era o nome dele aí? O senhor da Brahma lá, o velho NAC. Ele ia de motorista, aí atravessava umas tábuas na carroceria pra gente sentar e ia de caminhão até Porto Mendes. E ali, o que eu me recordo, tinha muita laranja. A gente trazia o caminhão cheio de laranja e goiaba. Acho que foi coisa dos ingleses, né, que plantaram, né? Aí você caminhava dentro daqueles plantação de goiaba e laranja. Eu cheguei a ver espingarda lá dentro, deitado assim, que os caras abandonaram. Cabo de aço, pedaços de trator, até motor de trator, mas trator de esteira, que tinha assim, tudo desmontado. Isso eu vi muita coisa, né? Aí tem aquele folclore lá de Porto Mendes, né? Que também não sei se isso é verdade ou não, que tinha um poço, aquele famoso poço, né? Sim. Que os ingleses faziam o acerto com os funcionários, que não aceitavam, eles puxavam a alavanca e caía lá para baixo. Isso eu não sei se é verdade, né? Eu tenho conversado com o pessoal, o seu Guilherme Arguello, em Curitiba. O Arguello, a dona Cristafori Alica, era a madrinha dele. O Arguello trabalhou para a Mata e Laranjeira em Porto Mendes, né? Ele me diz, Arthur, eu vivi lá com eles e tudo lá. Aquilo não era para esse fim que o pessoal fala. Ali descia o produto da erva mate, ali embaixo, porque lá embaixo ele tinha o porto, o Alica, para embarcar a erva mate. Então descia ali a erva mate. A gente sabe hoje que aqueles peão, como eles chamavam na Argentina, chamavam de peones, sofriam muito na mão do Alica, sofria de todas essas obragens. Depois nós tivemos também aí a Mata e Laranjeira, o pessoal sofreu muito. Em Poçadas, você tem até um monumento, se ergueu para o Mensur, que era o empregado dessas obragens, né? Mas essa da forma de eles, se não não aceitavam o acerto, era jogada naquele buraco, eu penso que é um pouco difícil. É mito, né? É difícil. Outro dia, conversando também com o Sérgio Maia, o filho do falecido delegado Alberto Maia, eles estiveram trabalhando ali. E ele me diz, Arthur, não aconteceu nada disso. Eu conversei com várias pessoas que falaram que nada disso aconteceu. E no outro Porto Mendes em cima, o Mendes Novo, né? Não, eu digo ali nos armazéns que era, porque ali dividia o Alica, onde que você falou das laranjas, goiaba, e para cima tinha ali. Chegou a descer a Zorra lá alguma vez? Sim, descemos alguma vez.
Não viajou de trem para Guaíra? Não, não. Essa oportunidade eu não tive. Eu me lembro daquele armazém, tinha 2 caminhões abandonados ali dentro, 2 caminhões internacional. E um veio para a prefeitura, a prefeitura coletou, e outro o Edivino von Bostel. E estava abandonado lá dentro, jogado. E daí não sei também como é que eles conseguiram pegar isso, também não sei. Além de outras coisas que ficou abandonado lá que... É que ali, depois que o Getúlio Vargas nacionalizou a Mata Laranjeira, aquilo foi pertencer ao Serviço Brasileiro da Navegação do Rio Paraná e Paraguai. E daí depois ficou tudo abandonado, sim, isso, sim. né? Porque se a gente olhar para trás, a movimentação que tinha naquele Porto Mendes, não dava nem comparar, aquilo era uma movimentação enorme, muito grande, né? E logo em seguida entrou o destacamento militar lá, né? Aí começou a cuidar mais. Naquele escritório que era da Mata Laranjeira. O que o Willo lembra de Porto Britânia? Ou foi muito pouco a Porto Britânia? Eu me lembro, tinha um hotel muito grande ali, né? E daí eu sei que o pai e a mãe iam muito para lá. Não sei porquê, mas eu me lembro dos navios que atracavam lá com passageiro, né? No Porto Britânia. E aquele movimento dos caminhões da Maripá, né? Os reboques das toras e a madeira que descarregava ali no Porto Britânia, né? Tá. Teu pai e tua mãe chegaram a conhecer o Willy Pescador? O pai, sim. Sim, o tio Lauro ali, sim. Esse era lá do Porto Britânia, né? É do outro lado do São Francisco, né? Morava naquela ponte que era do Entre Rios. Né? Tá. Porque ele era um imigrante alemão que tinha chegado ali no Rio Paraná. O traje dele sempre era calção e pé no chão. Tipo um bugre, né? Eu tenho recordação do Willy. Que o tio Lauro era muito amigo dele, né? Certo. Tá muito comentário do pessoal aí em Marechal Rondon, que Marechal Rondon teria uma história sem o Beno e a Dona Alice e uma história com o Beno e a Dona Alice. Muitos me falam o seguinte: o sorriso da Dona Alice animava o pessoal, porque diz que era a pessoa com mais alegria, com mais otimismo. Na época, as pessoas, muitas vezes as famílias chegavam aqui numa espécie, entristecia lá, e a Dona Alice animava o pessoal: vamos para frente, que vai dar certo e tudo isso. O Willo chegou a ver a sua mãe fazer isso? Meu Deus, sempre. A força de vontade da minha mãe era incrível. Olha, você podia estar na maior força do mundo, mas a mãe chegava e parece que animar, ela dava vida, levantava a moral, dava vida, assim, sabe? Mesmo nessas Oktoberfest, nessas festas do município, ela agitava aquelas pessoas de idade que achavam que não podiam mais dançar, não podiam caminhar. Ela chegava lá e vamos, os caras saíam dançando e dançava a tarde inteira. Olha, a alegria da minha mãe aquele sorriso dela. Nunca vi minha mãe triste, nunca. Eu tenho certeza, convivi muito com a tua mãe, nunca vi ela. Apesar dos pesares, do sofrimento de antigamente, tudo assim, né? Mas eu nunca vi minha mãe triste. É uma mulher que nunca se entregou para nada. Mesmo nos momentos difíceis, né? Porque ela nunca se entregou. Sempre faceira. E sempre uma liderança. Mas não reclamava. Não reclamava de nada. Se tivesse que passar o dia, a noite trabalhando. Com certeza. Tá. Tua mãe era acordeonista? Tocava gaita? Não, eu vi numa foto que a não. tua mãe tá com um instrumento no desfile de Oktoberfest, ou de uma festa do município. E muita gente despertou essa curiosidade, mas a Dona Alice até tocava gaita, era acordeonista? Não. Ela não tirava nada. Aquilo lá foi mais para... Agora, na gaitinha de boca, ela tirava 3 músicas, ela tirava. Essa na gaitinha de boca, né? Mas na sanfona, não. E no que aconteceu? Que antigamente os antigos, vamos dizer, os pioneiros, a gaita de boca era um instrumento comum. Muita gente tocava gaita de boca. Sim. E hoje não tem mais, né? Ninguém mais. Eu sei lá, eu acredito que talvez na época era meio difícil de você adquirir uma sanfona, uma gaita, por exemplo, e a gaitinha de boca já era
mais fácil de você Era uma comprar. peça mais barata, né? Todas as lojas do comércio aqui no não tinha gaita de boca para vender. Isso eu me lembro, né? Ilo, futebol de Marechal Rondon. Ilo Vaires foi por muitos anos o goleiro do Oeste Paraná Futebol Clube. Tá. O que o Ilo tem de boas recordações desse período? O esporte, né? Você sabe que o esporte ele traz amizade, apesar que às vezes no jogo dá umas briguinhas, mas depois que passava o jogo, tudo aí era o esporte na época, né? Todo mundo se divertia com o bate-bola, o pessoal ia assistir o jogo mesmo, né? Era o divertimento que tinha na época, né? E porque, veja o seguinte, no primeiro campeonato da Liga Rondonense de Esporte, acho que foi em 1978, me parece que foi o primeiro campeonato realizado pela Liga. Era tantos clubes filiados na Liga que a direção da Liga se obrigou a fazer 2 divisões. Porque não tinha como comportar, acho que eram quase 51 clubes ou mais, de integrar isso num campeonato só. Tiveram que fazer a primeira e a segunda divisão. Isso perdurou por um longo tempo, essa situação. De repente, a coisa começou a cair, o futebol foi esmorecendo, a coisa não ia mais acontecendo como que foi. Hoje chegamos a uma situação, não sei se dá 6 ou 7 clubes que disputam um campeonato, pode ser até mais, posso estar enganado. Mas não tem mais que isso, não. Ilo, o que prejudicou essa situação, essa mudança, vamos dizer, um desinteresse pelo futebol? O que foi a causa disso na visão do Ilo? Na época, vamos dizer, as pessoas de idade que faziam os times, né? Certo. Aí o jovem, ele não acompanhou mais o futebol. Ele não perdeu o interesse pelo futebol. Aí já entrou a televisão, já via o jogo pela televisão, daí já tinha outras modalidades esportivas, né? E os pessoal que veio vindo, se esqueceu do futebol, né? E a motivação, daí depois, então, o Flamengo fez um estádio bom, o Botafogo fez um estádio, o Oeste fez um estádio. Aí começou a mexer de novo, aí os mais jovens tiveram interesse de novo, né? Mas o futebol perdeu porque a juventude mesmo não se interessou mais. Tinha outras... Era festa daí, né? E baile e coisa daí. Na sequência surgiu o futebol de salão também, que foi uma onda assim que... Também, bem lembrado. O pessoal largou do campo e foi mais pro salão, né? Inclusive nós, de idade, nós jogávamos muito futebol de salão, né? Certo. Então, o Ilo também foi muito tempo do 3AC. Do 3AC, E o 3AC está em evidência ainda? Tá. Não, os associados, tem bastante associado, mas agora jogar, acho que é 2, 3 só ainda, né? Aí tem o sócio convidado para dar jogo, para dar time, para dar o quórum para a gente poder jogar, né? Mas vamos dizer assim, a veiarada, pendurou a chuteira? Faz tempo já, né? Tempo. Não dá mais, as joelhas dobradiças não deixam mais. Não deixam mais. Mas né? A gente vai lá ainda cornetear daí uma vez por mês a gente tem a jantinha, né? Então, molhar o bico lá com um pouquinho de cerveja. Também, né? Jogar umas conversas fora, contar umas piadas, tá? Ilo, você sempre foi um apaixonado, até onde eu sei, porque eu estou na Rádio Difusora desde 1973. Você sempre foi um apaixonado pela música mexicana. O gosto ainda continua? Igualmente. Porque a rádio tinha um programa que começava às 17 horas até às 17h30, era música mexicana, e o pessoal comentava, quem está ouvindo, tenham a certeza que o Ilo Darcy Vaz está sintonizado com a emissora. Essa é a paixão até hoje, ainda às vezes assim... Emociona a música mexicana? Emociona por causa do ritmo da música, né? Alegre. Às vezes é meio triste, melancólico, reúne as duas. E eu peguei isso aqui em Foz do Iguaçu, que era a fronteira ali, Paraguai, Argentina. Aí tinha sempre essas músicas, né? E de lá, quando estava lá, vamos dizer, no quartel, meio sozinho, ligava essas músicas, aquilo então me confortava, né? E aí ficou. Aí, pô, na Copa de 70 também, no México, né? Aí ficou. Hoje, das melhores músicas, não desconsiderando as outras, né? Mas a música mexicana
Mexe contigo. Ela tem um ritmo, né? E um ritmo assim alegre, né? Então Mexe com o espírito do Ilo. E, inclusive nós aí através do Oeste uma vez por conta. A gente trouxe aquele conjunto Cassino de Sevilha, que era só música mexicana, né? Então, uma orquestra fenomenal, só México, só música mexicana, né? Até uma vez no Salão do Vaz, e uma vez no Aliança e no Concórdia, né? Era da onde, que cidade esse Cassino de Sevilha? Eu não sei precisar certo onde que era a sede deles, né? Não sei de onde é que... Eu recordo dessa vinda. Mas, era salão lotado sempre, mas enchia quando o Cassino de Sevilha vinha para cá, né? Era uma festa total. Ilo, você fala agora de baile. Aí eu também quero entrar em questão contigo. Todos os pioneiros falam dos bailes que são memoráveis da época. E hoje já não se tem mais baile e também não se tem mais festa de igreja. O que aconteceu, Ilo? É aquilo que eu comentei antes no futebol. É a mesma coisa no futebol. Os jovens não estão dando mais sequência em nada, né? E as pessoas de idade vai cansando, vão se afastando e quem devia de dar sequência nessas coisas, o jovem que está vindo, está indo, né? Não seguiu mais essa tradição, né? De festa de igreja e baile, né? Isso acabou. Baile de formatura, baile de escolha de misses, de rainha e princesa. Puxa, era bonito de ver. E era casa cheia sempre, né? Lotado, às vezes recordo do Aliança aí que não tinha como entrar de tanta gente que vinha. Hoje com essa vida moderna, celular, internet e tudo, o pessoal está muito ligadão nisso aí, o resto não se importa mais, né? Ilo lembra da primeira festa de Marechal Rondon? Aquela da exposição, acho, né? 1958? Onde a mãe foi homenageada. O Ilo já tinha ali 6 anos? 58? 10 anos. 10 anos já. Eu lembro, ia todo dia lá, chuva todo dia. Me lembro perfeitamente onde a mãe foi homenageada muito, veio as autoridades, o governador na época era o Lupião. Certo. Ele veio para cá. Veio até o ministro da Agricultura da época. Mas que festa, hein? Aí veio uma banda da Alemanha, se não me engano, tinha uma banda da Alemanha, tocava todo dia, viu? Eu acho que era o Cirolesa, de 13 Tilhas. Pelo Hotel Ceilo. Não te quero tirar a razão, sim, mas é. Mas era, vamos dizer, tudo alemão, né? Tudo alemão. E só chuva. Eu acho que um dia só de tempo bom, o resto choveu. Mas mesmo assim, foi casa cheia, né? E cada coisa bonita que a gente via lá, as colheitas, os animais, barbaridade. Isso está muito vivo ainda na tua memória, todos esses fatos, né? Isso está bem forte ainda. Ilo, hoje, Marechal Rondon está chegando a emancipado em 1960, são 40 anos até o ano 2000, mais 22 são 62 anos, o Ilo completa 73 anos de Marechal Rondon. Para o Ilo, qual foi o maior acontecimento da cidade de Marechal Rondon, que assim sempre chama atenção para o Ilo? Puxa a vida, maior que eu vou... Eu te coloquei numa sinuca agora. Pois tem tantas, né, Arthur? Tem tantas também, aí, né? Se você quiser falar de todas, pode falar. Para ti foi a que mais marcou. Muitos dizem que foi a chegada do asfalto a Marechal Rondon, porque foi muito pisada em terra, problema da estrada, deu muita festa quando veio o asfalto. Outros dizem, foi isso, foi aquilo. A energia, principalmente, né? A energia, o telefone, né? Puxa, então a faculdade é uma coisa que também marca, né? Porque o pessoal pode ficar tudo aqui, estudar aqui. Então tem tantas coisas, Arthur, que, assim, que marcou mesmo para mim, eu acho que melhorou muito em termos de saúde aqui em Marechal Rondon, né? Que, não vou dizer que na época era assim, né? Não tinha como ser diferente, mas a saúde pública evoluiu bastante. Tanto nos órgãos municipais, tudo, quanto estadual também, tudo, isso aí foi um grande marco para Marechal. E também um avanço na medicina privada, né? Também tivemos um grande crescimento na nossa. Isso, porque
Porque sem saúde você não faz nada, né? Não adianta. Não tem. Então, para mim, hoje, o melhor que aconteceu que as autoridades investiram muito em saúde. E os particulares também, né? Então, eu acho que isso é um marco, né? Porque, em termos de Marechal, eu não sei, mas acho que estamos muito bem assistidos em termos de saúde. Medicina avançada. É. Então. Ilo, 62 anos de Marechal Rondon, o que o Ilo gostaria de ver que ainda acontecesse em Marechal Rondon? Tu me põe na parede, homem. O que vou te dizer? Não, assim que até pode ser uma coisa simples, ó. Eu gostaria até que ver isso que acontecesse em Marechal Rondon, isso ou aquilo. Também você pode me dizer, Arthur, esse aí eu vou me dispensar de comentar porque você me pegou agora de passo curto. Porque eu nunca pensei nisso, né? Digo, puxa, o que podia ser bom para daqui para frente, alguma coisa, né? Porque o necessário, o essencial estão fazendo, né? Então, se eu te falar alguma coisa, de repente eu estou falando abobrinha, né? Então eu gostaria de deixar quieto isso aí, né? Porque eu nunca pensei nisso, né? Certo. E se eu falar alguma coisa, talvez eu vou chutar, né? Daí não fecha. Não fecha, pode estragar a nossa entrevista ali, né? Então, creio que não. Creio que não. E eu realmente nunca pensei nisso, né? Digo, puxa, qual seria o próximo passo para Marechal Rondon ficar... Que assim você gostaria, isso é um marco histórico, que foi o Marechal Rondon que fizeram isso. Como tem gente que falou já para mim, fora da entrevista, em entrevista, sim. A vinda da faculdade foi para mim o ponto alto em Marechal Rondon. E de fato temos que colocar isso, a vinda da faculdade da Unioeste, do campus da Unioeste para Marechal Rondon, um fato muito importante, né? Eu acho que o povo de Marechal, independente de religião, política, é um povo muito unido, né? Ele não existe mais aquela discórdia que existia um tempo atrás. Isso você está lembrado, né? Que, certo. Tinha gente aí que se odiava muito aqui em Marechal Rondon. Hoje não, hoje parece que todo mundo é amigo, todo mundo se dá bem, se cumprimenta. É uma coisa, um fato assim que me marca, né? Poxa, Rondon mudou um pouco nisso aí, né? Aconteceu uma pacificação. O povo está mais cordial, acordou, né? Mas antigamente tinha muita rixa, muita rivalidade aqui, isso tu sabe, né? E hoje está tudo mais apaziguado, são mais amigos, né? E parece que um respeita o outro, mais cumprimentam menos, né? Principalmente no futebol, né, Ilo? Ali sim. Então é uma diferença que eu notei isso aí mesmo, né? Mais pacífico, né? Mais unidos, mais unido o povo, né? Se soma para realizar alguma coisa. Ilo, eu tenho até agradecer o convite. Como eu falei no começo, eu teria que dividir a entrevista em 3 partes contigo. 45 a 50 minutos só para falar da infância do Ilo. 45 a 50 minutos só para falar da juventude, esse período da vivência de juventude do Ilo. Porque, afinal de contas, são quase 73 anos que o Ilo vive em Marechal Rondon. E um período de chamar para o Ilo para uma entrevista sobre o Ilo adulto, desde chegou a ser adulto, pai de família, até agora, que também é uma trajetória muito grande. Temos um livro bem cheio, desde o início até agora, né? Até agora para contar aí. Então a gente fica em 45 a 50 minutos, eu fico meio... Eu tenho que fazer uma marmita contigo de perguntas e abordando vários temas. Um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada, né? Ilo, quero te agradecer por ter aceito o convite. Como afirmo para todo mundo, provavelmente a gente vai se encontrar novamente para mais uma entrevista. Temos detalhes ainda para saber da história de Marechal Rondon que você pode contribuir. Te agradeço por ter aceito o convite. Até uma outra oportunidade. Mas eu, no fundo do coração, Arthur, quem tem que agradecer sou eu, né? Porque muitas vezes eu já queria pôr para fora, né? Como pioneiro de Rondon. Mas a gente não tem mais ninguém aqui em Rondon, um pioneiro para a gente conversar sobre idos de 50, 60. Analisando hoje, eu não tenho mais ninguém, né? Então é bom esses casos, uma entrevista, que você pede e a gente vai se lembrando, né? Assim, uma pessoa de idade, quem tem, a gente conversa um pouco, no Sturm, né? Mas assim, não tem mais, né?
Quem tem que agradecer, na realidade, sou eu, Arthur. Muito obrigado. Sempre estou à tua disposição. Muito obrigado. Se for para amanhã fazer outra, dar continuidade, pode me chamar que sempre estou aqui. Eu te agradeço. É. E você e mais o Orlando Miguel Chum são dois últimos moicanos, como você diz, que podem falar da história de Marechal Cândido Rondon, porque vocês dois viveram o dia a dia, você até mais, mas você pela idade também, só recordo 7 anos e diante. Ilo, muito obrigado. Ouvinte